Na sequência agora, os exercícios são relativos à inscrição e circunscrição dos polígonos, tá? Então, a gente sempre vai estar observando a relação de polígono em relação a uma circunferência. Então, deu duas situações aqui para a gente poder responder o VOF da primeira questão. Primeiro, o centro de uma circunferência inscrita num polígono equidista dos vértices desse polígono. Centro da circunferência inscrita. Então, a situação é que a circunferência está por dentro do polígono. E aqui dizendo de um polígono qualquer. Ela é equidista dos vértices. Se nós pegarmos aqui o centro e analisarmos a distância do centro até um vértice, a distância do centro até outro vértice, nós vamos perceber que essa distância não é igual. Então, essa primeira sentença fica falsa. O que acontece, na verdade, numa circunferência inscrita, a distância dela até cada um dos lados, porque a distância até o lado é a distância até o ponto médio desse lado, que é na perpendicular. A distância aqui é na perpendicular até o lado, que é o ponto de tangência. E essas distâncias nas perpendiculares até o ponto de tangência é, na verdade, o raio da circunferência. Como o raio da circunferência é único, aí sim eu digo que as distâncias são as mesmas. Então, numa circunferência inscrita, o centro vai estar a uma mesma distância dos lados do polígono, que é, na verdade, o que está na sentença C. O centro da circunferência inscrita equidista dos lados. Aí sim, na C ela está correta. Tá? Nós temos a sentença que afirma o errado e depois ela vem afirmando o correto. Analisando a B, o centro de uma circunferência circunscrita em um polígono equidista dos vértices. Agora, se a circunferência está circunscrita, é ela quem está por fora do polígono, passando por todos os vértices do polígono. E aqui está afirmando que ela é equidista dos vértices do polígono. Então, se nós pegarmos o centro e analisarmos a distância desse centro até cada um dos vértices do polígono, essa distância na circunferência circunscrita é o próprio raio da circunferência circunscrita, porque vai do centro até cada um dos pontos da circunferência. E o raio da circunferência é único. Então, nesse caso, o centro da circunferência circunscrita, sim, equidista dos vértices. Fica verdadeiro. E aí, lógico que na sentença D, que vai falar o contrário disso, que o centro da circunferência circunscrita equidista dos lados, não, isso não é verdade, porque a gente pode observar que a distância até um lado aqui é diferente da distância até outro lado. A distância até um lado, lembra que é sempre a distância na perpendicular até esse lado. Então, fica falsa a sentença D. Na E, um polígono regular tem diagonais que passam pelo centro. Ele fala um polígono regular qualquer. Se nós analisarmos, por exemplo, um pentágono regular, nossa, vamos desenhar direito isso aqui, né? Estava indo bonitinho. Um pentágono regular, tentando fazer um aqui. Quando nós traçamos as diagonais, nenhuma delas vai passar pelo ponto central. Então, nós não temos necessariamente, num polígono regular, diagonais passando pelo centro. Isso é falso. Porque a sentença está falando, um polígono regular tem, está afirmando que tem, então é como se ele dissesse que sempre tem. Não, a gente achou um exemplo que mostra que não tem. Agora, existe polígono regular que tem diagonais? É diferente da afirmação anterior. Na afirmação anterior está dizendo polígono regular tem, então é como se todos tivessem. Agora está dizendo, existe polígono que tem as diagonais que passam pelo centro? Aí sim é verdade. Se nós analisarmos um hexágono regular, as diagonais vão passar pelo centro. Tá? Então, é verdade. E no caso da letra E, ela fica falsa, certo? No exercício 16, o raio da circunferência circunscrita a um hexágono regular mede 10. Qual é a medida do perímetro desse polígono? A questão é sempre a gente estar atento a quem é a figura que está inscrita ou circunscrita. No caso, a circunferência está circunscrita, então a circunferência está por fora. E o hexágono regular está por dentro. E está dizendo que o raio dessa circunferência mede 10 centímetros. O raio, no caso aqui, eu vou ligar do centro até qualquer ponto da circunferência, mas é óbvio
Eu vou pegar o ponto que me interessa, que relaciona a circunferência com o hexágono, que é o próprio vértice do hexágono. E está dizendo que este raio mede 10. Quero saber quem é o perímetro do polígono do hexágono regular. O que a gente já determinou lá na teoria, mas vamos reforçar. Se nós construirmos aqui um triângulo ligando dois vértices consecutivos ao centro, nós vamos ter, em princípio, um triângulo formado ali do tipo isósceles, porque eles dois lados dele valem 10, porque são os raios da circunferência. Mas se nós calcularmos o ângulo central, no caso particular do hexágono regular, ele vai ser 360 dividido por 6, isso dá 60 graus. Se essa medida de 60 graus do ângulo central e os dois lados são iguais, esse triângulo, por ser isósceles, deve ter os dois ângulos da base também congruentes entre si. Mas o que ocorre aqui é que dos 180 graus da soma dos ângulos internos, nós vamos subtrair 60, restando 120, para ser divididos internamente em dois ângulos. Ou seja, nós vamos descobrir que os três ângulos internos valem 60 graus. E, na verdade, o triângulo formado ali é um triângulo equilátero. Isso vai acontecer sempre que nós tivermos um hexágono regular inscrito. A divisão interna em triângulos vão formar sempre triângulos equiláteros. E se o triângulo é equilátero, ele tem então todos os lados com a mesma medida. E no caso, a medida do lado dele é 10. Então, o lado dele, do triângulo, que também é lado do hexágono, vai ser 10 centímetros. E aí, se eu quero o perímetro do hexágono, e ele é um hexágono regular, ele tem todos os lados iguais, e o perímetro dele vai ser 6 vezes a medida de um dos lados, 60 centímetros. Bem, e o último exercício dessa sequência diz que o apótema de um quadrado mede 5 centímetros e quer o perímetro deste polígono. Quando ele me diz do apótema, nós temos que lembrar que o apótema é a distância do centro de um polígono regular até qualquer um de seus lados. No caso aqui, vamos desenhar o quadrado de forma inscrita na circunferência, só para nós relacionarmos a figura do quadrado com a figura da circunferência. Quais os elementos que existem relação entre eles, tá? A figura, para estar inscrita, deve ter todos os seus vértices pertencentes à circunferência. O apótema, no caso, é a distância do centro até qualquer um de seus lados. Então, essa distância é o apótema no quadrado, que no caso está valendo 5 centímetros. Como o exercício quer o perímetro, a gente precisa descobrir quem é o lado dessa figura do quadrado e aí multiplicarmos isso por 4 para chegarmos ao perímetro. É óbvio aqui, observando pela construção feita, que se nós determinarmos outro apótema aqui na outra direção, nós vamos ter mais 5 centímetros. Cada apótema vale 5. E aí, o lado desse quadrado, na verdade, valem 2 apótemas. 2 vezes o valor de 5, o lado vale 10 centímetros. Perceba que essa relação de que o lado é o dobro do apótema é uma relação particular do quadrado. Para cada polígono regular, vai existir uma relação entre os elementos da figura e o apótema, que é, na verdade, o raio da circunferência inscrita. Eu não gosto de que isso fique simplesmente decorado como fórmulas. Eu prefiro que a gente faça a construção e analise os elementos das figuras, relacione esses elementos e estabeleça os valores que o exercício pede. E aí, só para finalizar, como ele quer o perímetro desse quadrado, são 4 lados, 4 vezes o 10, o perímetro vai ser de 40 centímetros. Certinho?